E essa história de que tem jogadores no plural do Corinthians de bico. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema e fala também sobre Maicon. O Corinthians vai ou não comprar o volante que pertence ao Shakhtar. Tem ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que há jogadores chateados dentro do Corinthians, a primeira demonstração pública sobre o tema foi dada por Memphis Depay depois da vitória por 2-0 contra o Grêmio. Nesse domingo, na Neoquímica Arena, o atacante holandês disse que o clube e os jogadores sabem o que precisa ser mudado no dia a dia para que o Corinthians seja mais competitivo. Fui apurar essa história e consegui entender que outros atletas experientes e próximos ao Memphis Depay entendem que as questões políticas têm causado prejuízo no dia a dia do departamento de futebol. Que questões são essas? A fritura a Fabinho Soldado incomoda os jogadores. Vários dos atletas líderes, como Memphis Depay, Maicon, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, gostam do Fabinho Soldado e entendem que ele precisaria continuar para a próxima temporada. Tenho cravado para vocês que ele fica somente até dezembro. A indefinição sobre o planejamento para 2026 também preocupa. Atletas como, por exemplo, Thales Magno, Ángel Romero, entre outros, gostariam de ter uma posição definitiva da diretoria. Eles ainda não foram avisados se ficam ou não ficam para o próximo ano. Outro problema que chateia: o Corinthians tem contra si 2 transfers bans, que impedem que o timão busque reforços. Isso causa dificuldade na montagem do time. Mas, porém, contudo e todavia, é só importante lembrar que foram os jogadores do Corinthians que levaram a política para dentro do campo de futebol. Vale a lembrança de que no auge da crise envolvendo Augusto Melo, os atletas estiveram em campo segurando faixas de apoio a Augusto Melo, que depois sofreu impeachment diante de uma série de escândalos, especialmente envolvendo o caso Vai de Bet. Ele está sendo julgado por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e crime qualificado. Diante desse cenário, dá para dizer que a iniciativa dos jogadores de defenderem um dirigente que se mostrou, pelo menos até esse momento, culpado, foi um grande tiro no pé dos atletas. Jogadores que defendem o Fabinho Soldado, e o Fabinho está muito queimado dentro da diretoria, exatamente por conta de alguns movimentos, como por exemplo um aumento salarial às vésperas da queda do Augusto Melo. O Fabinho ganhava 250 mil reais por mês e teve seu salário aumentado para 370 mil, com direito a mais um reajuste no fim dessa temporada. Se ele permanecer para 2026, terá seu salário aumentado para 430 mil. Ninguém da diretoria do Corinthians entende esses 2 últimos reajustes completamente fora da realidade. Só para completar, em relação ao timão, registrar que nessa segunda-feira o Corinthians foi avisado que terá de pagar 704 mil reais de indenização ao atacante uruguaio Franco Delgado, jogador que passou pela base sem destaque nenhum, conseguiu a rescisão do seu vínculo em 2024 por falta de pagamento do fundo de garantia. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário. Bora falar agora sobre o Corinthians. O craque Neto contou em seu programa de domingo na TV Bandeirantes que Maicon será comprado pelo Corinthians. Jogador que pertence ao Shakhtar, está emprestado até 31 de dezembro. De acordo com o Neto, a operação de 2 milhões de euros ou 12 milhões e 400 mil reais. Neto é super bem informado sobre as coisas do timão. Entrei em contato com um dos representantes do Maicon para tentar pegar mais detalhes. E essa pessoa me assegurou que ainda não há um acordo entre as partes. O Corinthians já demonstrou interesse em ficar com o atleta, o Maicon prefere continuar no Corinthians a voltar para a Ucrânia, mas existem algumas pendências que precisam ser ajustadas. A primeira delas, o Corinthians deve 1 milhão de euros ao Shakhtar Donetsk, que essa grana se deve a 2 empréstimos que foram feitos e não foram pagos. Inclusive, o Shakhtar levou o Corinthians à FIFA, que já condenou o timão. Agora resta apenas a oficialização dessa punição na Corte Arbitral do Esporte. Há também um próximo encontro marcado para os próximos dias. Dá uma olhada no que eu ouvi de um dos representantes do Maicon, abre aspas: ainda não temos nem valor, nem sequer conversa com o Shakhtar. Precisamos entender como o Corinthians pretende fazer para, em seguida, conversar com os ucranianos. E é por causa dessa necessidade de entender a prioridade e a opção do Corinthians, que caminho o Corinthians vai seguir, que nessa semana o representante do Maicon vai se reunir com o Fabinho Soldado para começar a debater a permanência do jogador. O craque Neto trouxe a informação de que vai fechar
Essa é a tendência, mas o que o staff do jogador está dizendo é que ainda existem algumas etapas importantes a serem cumpridas. Hora de falar sobre o Corinthians, para contar que Memphis Depay foi perguntado, depois de marcar um gol na vitória por 2-0 contra o Grêmio, se ele fica no Corinthians para a próxima temporada. E dá para dizer que o holandês saiu pela tangente, dá uma olhada na resposta, abre aspas, não é hora de responder a essa pergunta. E eu me sinto bem, estou focado na Copa do Brasil e no Brasileirão para terminar o ano bem. Tem muitos jogos ainda, então vamos falar sobre isso em outro momento, mas quero alcançar grandes coisas e para esse clube conquistar precisa mudar algumas coisas que só as pessoas que estão aqui sabem do que se trata, fecha aspas. Contei para vocês que o Memphis não tem planos de deixar o Brasil antes do fim do contrato. Seu vínculo no Timão se encerra em junho do ano que vem. Ele, inclusive, está buscando uma casa para morar. Ele fica, desde que chegou, num hotel 5 estrelas, numa cobertura triplex considerada uma das melhores do mundo. Mas, nos últimos dias, ele andou procurando casas. E uma das casas que ele gostou custa R$500 mil por mês, somente de aluguel. Detalhe é que o hotel onde ele fica custa 700 mil mensais. Só para completar, registrar também que Memphis, depois de marcar gol contra o Grêmio de pênalti, quebrou um jejum de 3 meses sem balançar as redes com a camisa alvinegra. Seu último gol havia sido em 30 de junho, confronto contra o Palmeiras, oitavas de final da Copa do Brasil. Terceira vitória consecutiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro, algo que ainda não havia ocorrido nessa temporada. O final de semana só não foi melhor porque o São Paulo venceu, se mantendo à frente do Timão. Já o Grêmio acabou por se mostrar ainda mais freguês do Corinthians. São 14 jogos sem vitória contra o Corinthians, com 4 derrotas e 10 empates. Saideira sobre o Timão, os empresários de Fabrício Angeleri estão em São Paulo e nessa semana se reúnem com representantes do Corinthians para tentar fechar a renovação do contrato do atleta. O lateral esquerdo tem vínculo com o Corinthians somente até 31 de dezembro. Hora de falar sobre o Corinthians com 3 problemas a serem resolvidos, mais 3, pelo presidente Osmar Stabile. Tenho contado para vocês sobre a busca em reduzir o custo do departamento de futebol. O presidente está muito preocupado com a quantidade de dívidas, a baixa receita e os custos altíssimos. A primeira providência do Corinthians vai ser reduzir sua folha salarial. Não ficam para o próximo ano o atacante Angel Romero, o também atacante Thales Magno, o centroavante Héctor Hernandes, o volante Charles, além dos zagueiros Kaká e Félix Torres. Esses jogadores ou não terão seus contratos renovados ou serão negociados. Pois bem, o Corinthians também vai precisar encontrar clubes para 3 atletas que voltam de empréstimo, e aqui vem a informação sobre os novos problemas. Pedro Raul, Alex Santana e Fagner não devem permanecer em seus times e estão fora dos planos da diretoria para 2026. O Pedro Raul custa R$800 mil por mês. Nesse momento está emprestado ao Ceará, vive boa fase. O Corinthians paga metade dos vencimentos, cerca de 400 mil. Antes de gravar o vídeo, conversei com o presidente do Ceará, que disse que não há a menor possibilidade de o Ceará manter o Pedro Raul para o próximo ano. O salário é incompatível e a compra do jogador está descartada, não há grana para um investimento de algo na casa dos R$25 milhões. Então o Corinthians vai precisar encontrar um clube para o Pedro Raul. Fagner custa também na casa dos R$800 mil por mês. Jogador que está emprestado ao Cruzeiro em condições parecidas à do Pedro Raul. Corinthians emprestou de graça e paga metade dos vencimentos do lateral direito. Cruzeiro já tem 2 jogadores para a posição, o William e o Cauã, recentemente contratados. Não há nenhum motivo para manter o Fagner, especialmente porque o Corinthians para 2026 não vai querer manter o pagamento de metade dos salários do jogador. Terceiro problema a ser resolvido, Alex Santana, meio-campista de 30 anos de idade emprestado ao Grêmio. Tem jogado pouco, apenas 10 partidas por lá. É muito mais reserva do que titular e ganha na casa dos R$500 mil por mês. Estamos falando de R$2.100.000 apenas com esses 3 jogadores que voltam a partir de janeiro. Corinthians ainda tem emprestado o Léo Maná, lateral direito, de 21 anos de idade, para o Criciúma, e o Renato Santos, que está emprestado ao Atlético Goianiense. Nenhum dos dois faz parte dos planos da comissão técnica nem da diretoria, mas são atletas bem mais baratos que certamente não causariam grandes problemas se não fossem emprestados num primeiro momento. Você, o que pensa sobre a situação financeira do Corinthians e mais especificamente sobre esses 3 nomes? Pedro Raul, Fagner e Alex Santana. Algum deles mereceria a chance de ficar no Timão para 2026?